Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém. Ezequiel tem uma visão, irmãos, uma visão de um rio que brota do templo e vai se tornando mais profundo. Ele é levado a experimentar níveis diferentes. A Bíblia diz que a água estava no tornozelo, depois nos joelhos, depois nos lombos, até águas profundas. Por isso, o tema da mensagem de hoje é do raso ao profundo. E eu quero dizer de imediato que este rio é símbolo da presença e do agir do Espírito Santo. Este rio simboliza o poder e o agir do Espírito Santo. Eu quero, através desta mensagem, te conduzir do raso ao profundo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós encontramos Deus trabalhando na vida das pessoas e nos fazendo conhecê-lo melhor a cada dia. Quando a gente vê na palavra de Deus, a gente vê pessoas que se refletem de alguma maneira na nossa vida e na maneira como nós nos portamos e vivemos para Deus. Porque no fim das contas, nós estamos todos os dias melhorando um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais. Eu comentava para alguém essa semana, não lembro quem, acho que foi para o presbítero Mateus, que Deus fala conosco através da sua palavra e no dia a dia. Não aparece um anjo para nós e para nos dizer qual é o caminho. Deus nos dá a sua palavra,
Deus nos dá direcionamentos e no decorrer do nosso dia, enquanto a gente vive, a palavra do Senhor vai se confirmando na nossa vida. As nossas decisões são tomadas não porque um anjo desce, não porque um anjo aparece, mas porque Deus, na sua graça, nos direciona pelo poder do seu Espírito a tomar boas decisões. Às vezes nós tomamos decisões carnalmente, aí não é o Espírito Santo. Mas a verdade é que nós caminhamos como povo de Deus, desfrutando da direção e do poder do Santo Espírito dele. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, Pedro, que no início da sua caminhada com Jesus, negou a Jesus. Mas depois, cheio do Espírito Santo, pregou a milhares e milhares se converteram. Pedro saiu do raso ao profundo. É fato que muitas pessoas na igreja permanecem no raso. Não conhecem o poder do Espírito. Não conhecem a profundidade do Espírito Santo de Deus. Não conhecem a profundidade da palavra de Deus. Eu arrisco dizer que muitos irmãos, que são até crentes de verdade, mas estão em igrejas que não pregam a palavra com fidelidade, eles continuam no raso. Porque as pessoas acham que profundidade com o Espírito Santo é rodopio, salto, coisas desse tipo. Profundidade do Espírito Santo é conhecimento da palavra de Deus e aplicação desta palavra na nossa vida. Não adianta ser o mais espiritual na igreja, ser aquele que tem os maiores e melhores dons, e lá fora viver como se Jesus não estivesse na sua vida. Não adianta estar na igreja e bater o ponto no domingo, mas esta palavra não ter efeito na sua vida durante toda a semana. São pessoas que permanecem no raso. O capítulo 47 de Ezequiel faz parte de uma grande visão do profeta que vai do capítulo 40 ao capítulo 48. Teve um dia que o Diogo, logo que ele chegou aqui na igreja, ele disse assim, num dos primeiros domingos, ele disse, eu não gostava da outra igreja porque ele pregava no Antigo Testamento. Uma coisa assim que ele falou. No dia eu preguei em Jó. Aí ele falou, aqui você também prega no Antigo Testamento. E eu lembrei dele quando eu vim fazer esse sermão. Por que que é difícil pregar no Antigo Testamento, Diogo? Porque é mais fácil fazer heresia, interpretar tudo errado. Por exemplo, para poder pregar este texto, eu precisei meditar e estudar do capítulo 40 ao 48, pelo menos. Você vai pregar um pedacinho, mas você precisa compreender o todo. Por isso que eu imagino o seu arrepio ao ouvir alguns pregando no Antigo Testamento. Eu imagino quantas heresias você não ouviu nessa vida. Mas a verdade é que essa daqui faz parte de uma visão do capítulo 40 ao 48, recebida no exílio babilônico, por volta de 573 a.C. Essa visão mostra o templo restaurado e a glória de Deus voltando a habitar entre o seu povo. Lembre-se que o povo estava desolado, destruído, e esta visão mostrava esperança. Depois de anunciar juízo durante grande parte do livro, Ezequiel agora traz uma mensagem de esperança. Deus não havia abandonado Israel para sempre. Ele restauraria sua presença e renovaria a vida da nação. Agora traz para a sua vida. Talvez você esteja com a sua vida espiritual desolada, destruída. Talvez sentindo como se Deus estivesse longe. Deus não deixa o seu povo, irmãos. Deus tem sempre uma mensagem de esperança. Deus tem sempre uma mensagem de renovação e de profundidade para o seu povo. O texto fala de um rio que sai do templo. O profeta vê um rio que brota do limiar do templo, iniciando pequeno, mas que cresce à medida que avança.
Primeiro dá pelos tornozelos, depois pelos joelhos, depois lombos, até se tornar um rio profundo que ninguém consegue atravessar. Esse rio não vem da natureza, mas flui da presença de Deus no templo, mostrando que a vida verdadeiramente vem dele. E onde esse rio chega? No lugar que esse rio chega, por onde esse rio passa, a morte se transforma em vida. Até o Mar Morto, símbolo de esterilidade. O Mar Morto é um símbolo de ausência de vida. O Mar Morto sempre foi um símbolo de lugar sem vida. Não é à toa que se chama Mar Morto. Mas até o Mar Morto, sem vida, quando as águas desse rio chegam, passam a ter vida. Passa a ter abundância de peixe. E não é só vida, é abundância. É muita vida. As margens desse rio, diz o texto, surgem árvores frutíferas, que dão frutos continuamente, e cujas folhas servem de remédio. Está no texto. Esse rio é símbolo da ação do Espírito Santo de Deus. Procede do trono de Deus. Traz renovação, cura, fertilidade, frutos. E ele aponta, ele nos lembra de uma promessa de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Rios de água viva fluirão do interior daqueles que crescem em Jesus. Nós lemos esse texto na liturgia. E o texto é claro ao se referir ao Espírito Santo de Deus. A vida no Espírito, não a vinda, a vida. A vida no Espírito é progressiva. Ele nos chama para sair do raso e mergulhar em uma comunhão mais profunda. Talvez você que me ouve, talvez você que me escuta, tenha muitos anos da sua vida no raso. O Senhor está nos ensinando que nós podemos sair do raso e mergulhar em uma comunhão mais profunda. Não é força que avançamos, mas pelo poder de Deus. Pelo poder do Espírito de Deus. A igreja hoje tem métodos modernos, né, irmãos? Estruturas muito bonitas. A igreja tem organização eficiente. A igreja tem pessoas capacitadas. A igreja tem recursos financeiros abundantes, não esta. Estou falando da igreja geral aí. Porque nós estamos na luta, né? Graças a Deus, somos ricos no Senhor. Mas olha lá o pastor falando que nossa igreja está cheia de dinheiro. Não, irmãos. Pelo amor de Deus. O que mais tem hoje são igrejas lindas. Bonitas, grandes, estruturadas. Parede preta. Parede azul, parede branca. Mas rasas. Rasas. Agora vamos trazer para as pessoas. Tem pessoas lindas, bonitas, bem vestidas, com a vida estruturadas, mas rasas. Não basta, irmãos, ter roupa bonita. Não basta ter um templo maravilhoso. Não adianta ter parede preta. Sem o Espírito, você continua raso. Não adianta ser o maior conhecedor da teologia. Sem o Espírito, você continua raso.
Há muita gente dentro das igrejas que ainda não experimentaram o poder do Espírito Santo de Deus. Nossa, pastor, presbiteriano? Eu creio no poder do Espírito, irmãos. E há muita gente dentro das igrejas rasas, sem experimentar o poder do Espírito Santo de Deus. A igreja carece de poder para viver uma vida mais pura, mais santa e mais perto de Deus. A igreja precisa fazer ou se encher mais, crescer mais quanto ao Espírito Santo de Deus. Muitas igrejas têm caminhado a passos lentos, a mesma porta que entra 200 sai 150. Porque o evangelho é raso, não muda a vida. Um fluxo gigantesco dentro da igreja. Uma igreja cresce muito, muita gente. Mas aí você olha a porta de saída, tem 200 mil pessoas saindo também. Que passaram por ali. E não saíram do raso. Irmãos, nós vivemos tempos em que, para muitos, falta vigor. E ao invés de buscar profundidade na Bíblia, na palavra, em Deus, em Jesus, saciar a sede em Jesus, a gente fica procurando coisas entre nós. A irmã Elisângela não é tão gentil quanto deveria. Tá bom. Mas e Jesus? A irmã Creuza não dá um sorriso. Tô brincando, tá, irmã? Tá bom. Mas eu não tô aqui pela Creuza. Eu tô aqui por Jesus. O que vai fazer com que eu saia do raso é Jesus. A gente pode colocar cadeiras aqui pintadas, ou melhor, revestidas de ouro. Se você não tiver Jesus e o Espírito Santo de Deus, irmãos, nem a cadeira revestida de ouro te segura aqui. A gente precisa sair do raso. A gente precisa parar de buscar entretenimento. Jovens e adolescentes, essa palavra é para vocês. Para todos. Mas neste momento eu quero falar com vocês. É bom ter diversão na igreja. Muito bom. Eu sou o primeiro a brincar. Eu sou o primeiro a me divertir. Sou o primeiro a gostar das programações diferentes. Mas não vai ser isso que vai te tirar do raso. A igreja pode ter 10 mil programações. Se você não tiver Jesus, você vai continuar raso. E procurando no outro responsabilizá-los pela sua fraqueza espiritual. Pois bem, aí o texto fala, né? Águas pelos tornozelos. É o início da caminhada, irmãos. Simboliza o primeiro contato com Deus, o começo da sua vida cristã. É um nível ainda superficial, passos curtos. Mas importante para começar a caminhar com o Espírito. Só que muitos param aqui, satisfeitos apenas em molhar os pés, sem crescer na fé. Sabe aquele crente que está há 20 anos na igreja procurando entretenimento? Sabe aquele crente que está há 25 anos na igreja e ainda não ama a palavra de Deus como deveria? Sabe aquele que não lê a Bíblia em casa? Sabe aquele que não ora? Sabe aquele que fica procurando nos outros responsabilizar os outros pela fraqueza espiritual dele? Ele só molhou os pés. Aí o texto fala de água pelos joelhos. E aqui tem uma ligação muito clara com a oração, irmãos.
Os joelhos representam oração, submissão, quebrantamento. Quer sair do raso? Ora mais. Águas pelos joelhos. Nesse nível aprendemos que a gente não pode andar sem depender de Deus. Eu preciso orar, porque eu dependo de Deus. Esse aqui é o estágio onde a gente deixa o orgulho e a gente reconhece que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O cristão que ora pouco permanece raso. O cristão que ora pouco permanece raso. Profundidade vem através da vida de oração. Aí o texto fala sobre lombos. As águas chegam nos lombos. O rio vai ficando mais fundo. E o que isso aqui representa, irmãos? Já parou para pensar no que esses lombos, ou a água nos lombos representam? Força e serviço. Os lombos na Bíblia representam força, disposição para o trabalho. A fé sem obras é morta. Neste estágio, a fé se traduz em serviço e compromisso com o reino de Deus. Ah, pastor, eu cheguei e estou orando. Mas você não pode ficar só orando. Você tem que servir no reino. Você tem que parar de recusar serviço. Porque tu tem tempo para trabalhar, tu tem tempo para correr atrás do seu dinheiro, tu tem tempo para a sua vida. Mas na hora que fala do reino de Deus, parece que não tem tempo para nada. A gente tem o trabalho dos departamentos aqui, né? Sabe o que é interessante? Que tem alguns irmãos que a gente procura, que a gente vai atrás, que a gente chama para trabalhar, para participar, para se envolver. E ele nunca aparece, ele nunca quer, ou quase nunca. E às vezes é sem motivo. Aí chega aqui a irmã Hilda, vou te usar como exemplo, irmã. 72 anos. De repente chegou aqui, né, irmã? Tem alguém mais velho que a Hilda aqui? Só o Credinho? Só o Credinho. Mas chegou a Hilda aqui, e desde que ela chegou, eu espero que não mude depois que eu falar, viu, Hilda? Ela não falta nada, ou quase nada. Está em todos os trabalhos. Estávamos lá na IP de... Não, Não, Vila Ré. Chutaram, a gente chegou. Foi só indo mais para lá, mas foi Vila Ré. E aí a gente pegou os nomes dos irmãos que iam para dar carona, como a gente faz de costume. Tinha, sei lá, mais de 40 pessoas que iam naquela programação. Foi muito bom. E quando eu estava lá, de repente, quem aparece? A Hilda. Aí ela falou para mim assim, pastor, eu não coloquei o nome porque eu sou livre. Eu falei, tá bom, pelo menos veio. Não colocou o nome, mas apareceu. 72 anos. Quantos aqui com 72 anos não estariam em casa encostados, dizendo que estão cansados demais para participar? Quantos jovenzinhos aqui não querem servir? Não querem se envolver? Não querem participar? Raso. Você continuará raso. E as águas se tornam profundas. Era já um rio. E o texto diz, um rio que eu não podia atravessar. Aqui não tem mais controle do homem. Aqui não tem mais controle. A ideia aqui é de entrega total. Não tem mais domínio.
O homem não domina a própria vida. O crente, o servo que está profundo, ele está totalmente entregue no poder do Espírito Santo de Deus. Representa aqui a vida cheia do Espírito, entrega completa, de ser guiado inteiramente por Deus. Não quero servir, não quero orar. Estou ocupado demais. A vida é chata demais, os irmãos são chatos demais. A igreja não tem. Tudo desculpa. O controle permanece nas suas mãos. Quando você deveria entregar para o Senhor. Porque quando eu olho para esse texto e vejo as águas profundas, já não tem mais o seu esforço, é entrega. Você simplesmente se entrega. Esse é o nível que Deus deseja para nós. Não é apenas tocar na água, é mergulhar. E deixar-se levar pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. A soberba precede a ruína, irmãos. O que se exalta será humilhado. Nabucodonosor exaltou-se e foi comer capim com os animais do campo. Herodes, cheio de arrogância, não deu glória a Deus e foi devorado pelos vermes. Não há nada mais mesquinho do que uma pessoa ficar se achando. Eu sou melhor do que você. Eu sou superior a você. Este povo não é um povo para mim. Eu sou digno de igrejas melhores e maiores. Eu sou mais especial. Eu tenho mais dons que você. Não há nada mais mesquinho do que parar de servir a Deus porque você é bom demais para servir neste lugar. Não há nada mais mesquinho do que parar de adorar e servir com o melhor. Porque você não consegue se entregar. Há um ditado popular que diz que lata cheia não faz barulho. Mas a lata vazia, basta encostar. Já está fazendo o estardalhaço. Para bom entendedor, né? Dá para entender a ideia do exemplo. Tem gente que vive fazendo estardalhaço por onde passa. Vazio. Azul. A espiga, quando está cheia e madura, ela não fica empinada. Só o restolho, choco, vazio, fica empinado. Tem crentes dentro das igrejas, cheios de si, que não dependem do Espírito, que não se entregam ao Espírito, que não oram, que não servem. E eu digo a você, você continuará raso. O rio cresce à medida que nos dispomos a avançar, irmãos. E eu quero finalizar com o que acontece. E eu já falei o que acontece com esse rio por onde ele passa. Aquele que está cheio do Espírito, aquele que não está raso, por onde ele passa a vida, por onde ele passa a vigor, por onde ele passa a frutos, porque vem do Espírito Santo de Deus. Tudo que estava morto começa a ter
vida. Por onde ele passa, ele leva restauração. Tem umas pessoas que estão dentro das igrejas e ninguém suporta no trabalho. Ninguém suporta na vizinhança. A família não aguenta ele. Raso. Porque o cristão que está cheio do Espírito Santo, por onde ele passa, a vida. Deus nos convida a sair do raso. Deus nos convida a não nos contentarmos com o pouco. O Espírito Santo quer nos levar a uma vida de início da fé, dependência de oração, serviço no reino, entrega total. Quem vive no raso controla seus passos. Quem mergulha no profundo é controlado pelo Espírito. Lembra de Paulo? Passa a Macedônia. Por aí, não vai para lá não, Paulo. Passa a Macedônia. Deus é a fonte da vida. Tudo começa no templo, lugar da presença de Deus. O Espírito nos faz crescer dia a dia. E onde havia morte, passa a ter restauração. O rio é o Espírito que flui do trono de Deus. E ele te convida a sair do raso e mergulhar mais profundamente na sua presença. Porque onde você chegar, cheio do Espírito Santo, haverá vida, esperança, cura e transformação. É assim que o povo de Deus vive. Amém. Feche os olhos e fale com Deus.